Olá, você está com problema de alta emissão de CO, de monóxido de carbono, quando vai tirar as emissões lá na chaminé? Então fica aqui nesse vídeo porque agora a gente vai solucionar os seus problemas na sua caldeira. Eu sou Rafael Ribeiro, sou proprietário da empresa Doutor Caldeiras, especialista há mais de 15 anos em caldeiras de pequeno, médio e grande porte. Antes da gente falar um pouco aqui sobre esse problema, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para a gente tentar almejar aí mais pessoas que estejam com esse tipo de problema, ok? Deixa um like aí que vai ajudar bastante a gente a fazer essa divulgação, ok? Pessoal, então é o seguinte, eu vou mostrar aqui uma situação, problema real, com algumas fotos até, tá? De uma caldeira de pequeno porte. Por que de pequeno porte? Porque o conceito de emissões tanto faz para pequeno, médio ou grande porte, pois a combustão ela tem que ser igual em qualquer um dos tipos de caldeira que seja, ok? Seja caldeiras flamotubulares, seja caldeiras mistas, seja caldeiras aquatubulares, seja qualquer tipo de combustível, ok? Então aqui a gente agora vai falar sobre um caso real. Vamos lá. Eu vou ler para vocês, caso não dê para ficar visualmente aí legal para vocês. Então aqui o problema é a alta emissão de CO, que é o monóxido de carbono que é medido lá na chaminé. E isso dá até multas, né? E que são de bastante tristeza para quem for pagar, tá? Quem enviou para mim foi um gerente industrial, tá? É uma caldeira de pequeno porte, é uma caldeira de 4 toneladas, 10 bar aproximadamente de pressão, tá? E a dúvida que ele diz assim, ó, uma empresa realizou medições de gases na chaminé, na caldeira deles, e durante o tempo essa empresa realizou as medições, os dados de operação e o perfil da caldeira vai estar demonstrado no próximo slide que eu vou passar daqui a pouquinho, tá? Ou seja, que jeito que é a caldeira, qual a temperatura que ela estava atingindo, que tipo de material que ela estava queimando, quais as medições dos gases, de temperatura, qual era a produção de vapor no momento da medição, porque isso influencia muito na hora das medições, ok? Então, ó, após o término das medições, o valor de CO, que é o monóxido de carbono, estava acima do permitido. O real problema nesse caso aqui é a alta emissão de CO, ok? Vamos passar então para o próximo slide, para a gente ver qual que é o perfil da caldeira aí. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui está em várias fotos, são 4 fotos que eu achei cabível aí demonstrar para vocês, ok? Então no momento das medições, o conceito era assim, ó. Eu, para não emitir muito, então eu vou produzir pouco vapor, que consequentemente as emissões vão ser baixas, correto? Errado. A gente vai ver lá um pouquinho mais para frente que dependendo da produção de vapor, as medições, mesmo com pequena produção de vapor, as medições e as emissões elas são altas. Seja para qualquer tipo de combustível e seja para qualquer tipo de caldeiras. Vamos lá, vamos ver a primeira foto. Então a caldeira mista, tá? Parte flamo-tubular, tem uma antifornalha, que eles abrem essa porta aqui e eles queimam tora de pinos. Só que essa tora, quando eu fui fazer essa consultoria, essa tora ela estava com casca, uma casca muito grossa, tá? Seja de pino, seja de eucalipto, seja ela de qualquer tipo de madeira, tá? Essa casca aqui eu estou relatando detalhes do que estava realmente acontecendo porque eu permaneci durante 2 dias observando a operação, tá? Bom, então desta caldeira aqui o pessoal abre a porta, joga as toras aqui, fecha essa porta e vai efetuando a queima. Após a queima, tem aqui os seus passes de gases, né, aqui dentro da antifornalha, e quando sai esses gases, né, que é essa fumaça, vamos dizer assim,
esses gases aqui saem aproximadamente a 190 graus para um multiciclone, tá? Então, quando fizeram as medições, a vazão da caldeira estava com 2 toneladas. A caldeira é de 4 toneladas. Mas no momento das medições, eles estavam com a caldeira a 2 toneladas. Queimando tora de pinos com casca. Fazendo as medições aqui dos gases antes do captador de fuligem, que é um multiciclone ou um lavador de gases, tá? Seja aí qual for você tiver. No caso do meu cliente que era um multiciclone, estava saindo a 190 graus. Agora nós vamos para o conceito de ar, que é desta caldeira aqui. Essa caldeira aqui, ela é posicionada em cima de uma base de concreto. Ela não tem nenhum tipo de ventilador injetando ar. O que acontece? Ela tem 2 aberturas do lado direito e 2 aberturas do lado esquerdo, bem no comecinho da fornalha aqui. Ou seja, essa abertura, ela não é de fora a fora, debaixo da grelha. Ela só é mais ou menos aí, se eu não me engano, 1,20 m por 40 centímetros de altura. Ou seja, é a alturinha da base, tá? Então, quem que faz a exaustão? O exaustor, perdão, quem é que faz a ventilação? O próprio exaustor. Como assim, Rafael? O próprio exaustor. O exaustor não tem que puxar a fumaça, os gases? A gente está falando de ar, exatamente. Como essa caldeira ela não tem ventiladores que injetam, o exaustor faz a própria puxada e aí se injeta automaticamente o ar. Só que esta abertura aqui, ela fica 100% e apenas nesse trecho aqui da caldeira, nesse trecho aqui da grelha, perdão. Ou seja, toda a quantidade de ar que entra aqui, que ninguém sabe o quanto é, e uma vez que a tora ela é jogada aqui simplesmente a 50% nesse nível aqui perto da porta, não tem mais como regular a quantidade de combustível e, consequentemente, não tem como regular a entrada de ar, pois estas portas aqui elas ficam totalmente abertas para que se retire essas fuligens que caem aqui debaixo da grelha, tá? Então ela tem que ficar aberta tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ora, aqui a gente já conclui que aqui existe já uma queima incompleta, ou seja, uma alta probabilidade de emissão de CO. Por quê? Está sendo injetado, entre aspas, porque o exaustor está puxando automaticamente, está sendo injetado uma quantidade de ar que ninguém sabe o quanto é. Por quê? Depende do exaustor. E o exaustor, ele tem apenas 2 variações de rotação. Nesse meu cliente aqui ele não tem damper, ele tem inversões de frequência. Ou seja, dependendo da pressão da caldeira, que a malha de controle está amarrada na pressão da caldeira, o exaustor ele já vai para 100%, esteja a caldeira com 2 toneladas, ou com 3 toneladas, ou com 4 toneladas, o exaustor está sempre com 100%, ou seja, conforme ele retira, ao mesmo tempo é o tanto que ele coloca de ar. Então não tem nenhum controle de quanto gás que sai e principalmente o quanto de ar que entra. Ou seja, a combustão ela fica meio maluca e consequentemente queimando tora, principalmente com casca, que é horrível para se queimar e é uma consequência da emissão de CO, tá? Já fica para vocês. Então, tudo isso daqui estava acontecendo lá no meu cliente. Talvez esteja acontecendo com você também. Agora a gente vai para as possíveis soluções. Vamos lá. Eu contei essa história aqui para vocês saberem como é que estava funcionando essa caldeira, ok? Então é aqui, ó. Basicamente, a caldeira vista de lado, ela tem esse perfil. A tora entra por essa portinha aqui, o pessoal coloca aqui, né? Só que a fornalha ela é muito baixa. Tem basicamente 1,10 m de altura de fornalha. Ou seja, querendo ou não, não dá tempo, né, do combustível queimar e as cinzas caírem aqui. Ou seja, quando o exaustor puxa,
já puxa, vai embora e vai com um monte de particulado e uma combustão incompleta consequentemente, tá? Aqui as duas aberturazinhas, né? E aqui aí uma representação do concreto que a caldeira está posicionada acima. Vamos lá então para próximo slide para a gente ver alguns itens. Uma das primeiras soluções é que acontece o seguinte: quando as emissões dos gases estão acima do valor permitido, que nesse caso é o monóxido de carbono, existem outros gases, tá pessoal, que tem que ser avaliados. Toda vez que o monóxido de carbono está acima do limite, significa que a combustão, que a queima, ela está ruim, tá? Chamamos de combustão incompleta, porque a combustão não é simplesmente pegar fogo e sair fumaça. Existe o conceito de você, ar mais combustível, pós-queima sair CO2, que é o dióxido de carbono, que é uma combustão completa e boa. Ou seja, o monóxido de carbono sai a fumaça basicamente meio acinzentada, preta, parece que está queimando pneu, e aí quando se mede lá há uma alta emissão. O oxigênio que está entrando na fornalha não está sendo suficiente para transformar o CO em CO2. Sendo que o CO2, que é o dióxido de carbono, CO2, dióxido, monóxido, que é carbono, mono, é caracterizada como uma combustão completa. Para melhor entendimento, a alta emissão de CO pode ocorrer quando? Vamos ver o que ocorre, como é que ocorre a alta emissão de CO. Como que esse problema ocorre, ou quais são os problemas que podem ocorrer para ocasionar essa alta emissão de CO. Vamos lá. Primeiro aqui, queima de combustível com alta umidade. Ou seja, se você tem mais água no combustível, você precisa de mais ar. Como nesse caso aqui não tem controle de ar que entra, então não tem como controlar. Então o que acontece? A alta emissão de CO. Queima de combustível verde, quando se queima lenhas, ou seja, essas lenhas verdes ainda não estão maduras, que a gente chama desse jeito, também causa alta emissão de CO, porque o combustível ainda verde tem uma alta concentração de umidade. Combustível mal distribuído na fornalha, quando se tem principalmente alimentação, que a gente chama de combustível manual, não dá para ficar colocando, né, saber, joga mais aqui, joga mais lá, porque uma vez que é jogado, não tem como ser depois retirado, né? O pessoal tem aí, cansa o braço e a gente sabe como é que é difícil, tá? Então esse conceito também tem que ser muito bem avaliado, a parte de distribuição de combustível na fornalha. Excesso de combustível, às vezes o camarada vai lá, joga um monte de combustível lá, e acha que para produzir vapor simplesmente tem que jogar um monte de combustível. Não é bem assim. O consumo de combustível é calculado e precisa ser dosado de acordo com a necessidade da caldeira. Tá? Quanto mais combustível, tem mais outros vídeos aí que eu falei sobre isso. Quanto mais combustível, mais energia, mais queima, mais calor liberada e pode ser um problema para a caldeira. Tá? Pode queimar grelhado, pode queimar parede d'água, furar tubo. É um monte de coisa que pode acontecer. Queima de lenha com casca também é um grande problema, isso ocorre alta emissão de CO. Fornalha baixa, consequentemente falta de tempo de residência dos gases na fornalha. O que é isso daqui? Fornalha muito baixa, o que acontece? Você joga combustível e não dá tempo de queimar. Então a gente chama esse tempo aqui que ele sai da grelha até onde ele vai sair na fornalha, não em outros lugares. Na fornalha ali no coração da caldeira mesmo. Ele tem que queimar ali e cair só cinza. Às vezes não dá tempo de fazer essa queima, ele escapa e vai embora. Então o que acontece? A fornalha é muito baixa, a caldeira teria que ser um pouco maior para dar esse tempo e consequentemente ter um teor de CO menor e mais teor de CO2, que é o que a gente quer. Falta de ar primário ou ar secundário, é o que está acontecendo aqui que a gente falou. Como a gente não tem controle de ar, então um ar primário debaixo da grelha tampando essas entradas e colocando fazendo um projeto de ar primário aí, se a fornalha fosse um pouquinho maior e colocasse uns bicos de ar secundário, eu fiz aqui um layout para o cliente aqui, se aumentasse em 2 metros a fornalha, daria certinho para fazer um ar primário, principalmente um ar secundário. Consequentemente, fazer um pré-ar
entrando com ar quente dentro da grelha, abaixo e acima da grelha, perdão, tá? Que aí a eficiência da caldeira aumentaria muito mais, diminuindo as emissões de CO. Ar mal distribuído abaixo da grelha, ar primário, e acima da grelha também ar secundário. Pode acontecer isso daqui também. Às vezes o seu ar primário, o seu ar secundário, ele está mal distribuído. Por exemplo, nesse caso, aquelas portas de entrada de ar, elas estão posicionadas na frente. Ou seja, toda a lenha que está sendo jogada lá para trás, o ar não está entrando lá. Tá? Então precisa ser feita uma análise CFD, que eu também faço esse tipo de análise, onde eu verifico como se comporta abaixo e acima da grelha, no ar secundário, o ar, para que a gente feche um lençol no ar secundário e abaixo da grelha abrace toda a grelha, para que tenha uma combustão completa e baixa emissão de CO e, consequentemente, um melhor CO2, uma melhor combustão. Ventiladores mal dimensionados, pode estar acontecendo isso também, se for o caso de vocês. No caso aqui não tem ventiladores, mas pode estar acontecendo que a potência do ventilador, a vazão do ventilador não está dando conta do tanto de combustível que está sendo para ser queimado. Tá? Se está queimando em excesso também combustível, o ventilador talvez também não está dando conta. Tá? E as medições dos gases sendo realizadas com caldeiras abaixo de 90% da capacidade. É isso daqui que é o X da questão, que eu disse lá no comecinho para vocês. Quando foi realizada as medições lá na caldeira, a caldeira é de 4 toneladas, só que ela estava trabalhando com 2 toneladas só, ou seja, com 50% da capacidade. Quando acontece isso, abaixo de 90% da capacidade de qualquer caldeira, você pode medir o que você quiser. Nunca vai dar as emissões que é compatível e de acordo com a normativa, com as normas aí do CONAMA ou de algum órgão que for fazer as partes de medições, tá? Então, vai fazer medições, coloque a sua caldeira no mínimo, com 90% da capacidade de vapor que ela produz. Ok, pessoal? Pessoal, essa é a nossa solução de hoje. Vai ter mais vídeos aí. Se inscreve no meu canal, compartilhe os outros vídeos do meu canal para a gente poder ajudar o pessoal aí, como um dia eu também fui ajudado. Agradeço vocês, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou Rafael Ribeiro, sou proprietário da Dr. Caldeiras, espero ter ajudado vocês. Fique com Deus, com saúde, vocês e família, ok? Qualquer dúvida, esse é meu contato, 16 99330 1084, ou no meu e-mail aqui, no meu site, www.drcaldeiras.com.br, ou no meu e-mail rafael@drcaldeiras.com.br. Consultoria, assessoria técnica, supervisão de fabricação, montagem, projeto, engenharia, inspeções, cursos, treinamentos, ou seja, todo tipo de serviço com relação a caldeiras, graças a Deus, eu realizo, ok? Grande abraço, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.